iniciar, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Medicina da Vida Real podcast, Descomplicando o Plantão. Aqui eu vou falar com você que é médico ou médica sobre temas importantes para você ficar mais confiante para dar plantão na emergência. Sem medo de errar, mesmo que sejam seus primeiros plantões. Meu nome é Victor Galvão e o tema de hoje é o que você médico precisa saber antes de pedir qualquer exame. Bom, primeiro eu queria agradecer você que está aqui acompanhando ao vivo, né? E se tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta nos comentários, tanto aqui no Instagram como pelo YouTube. E se você estiver assistindo a gravação, pode também deixar a sua dúvida nos comentários que eu vou responder assim que puder. Então, a gente vai falar hoje sobre o que é que você precisa saber, né? Sobre exames complementares. Então, assim, é uma coisa que é fundamental e é muito boa, né? Os exames. Enfim, são ferramentas extremamente úteis para a gente na nossa avaliação e no nosso dia a dia como profissionais médicos, mas que atualmente o pessoal tem tido muita dependência, né? Eles assim, se esquece muito da semiologia, se esquece do exame físico, se esquece da sua avaliação, da sua anamnese e se confia demais em exames, né? Tá confiando demais no laboratório, tá confiando demais no exame de imagem, né? Na radiografia, na tomografia, sem avaliar direitinho o quadro clínico do paciente, né? O exame clínico, esquecendo, deixando um pouco de lado isso aí, que é uma das coisas mais importantes que tem na medicina. E aí, por isso que ele se chama de exame complementar. Ele não é por acaso que chama complementar. É porque ele está ali para completar a avaliação, né? Complementar a avaliação do paciente, complementar a anamnese, complementar o exame físico. Então, não dá para você definir alguma coisa vendo só a radiografia de tórax sem olhar o paciente, né? Você olhando só um raio-x de tórax, por exemplo, um raio-x de abdômen, uma tomografia, só um ultrassom, resultado de um ultrassom, só o laudo, sem ter visto o paciente ou ter entendido bem a queixa dele, né? E aí você não pode deixar de lado os achados do exame, né? Exceto na dermatologia, quando, assim, né, algumas especialidades como dermatologia, oftalmo, quando o exame físico ele é extremamente mais relevante do que a história em si, muitas vezes, né? E, enfim, né, assim, no geral é dessa forma, né? O exame físico, ele tem muito mais peso do que a história, mas assim, ainda assim, o exame físico ele faz parte do exame clínico, né? Você não tá sendo algo aleatório, dependente de exame complementar. Mesmo essas especialidades, elas não são tão dependentes assim, né? Elas são de exames extras, né? De exames de fora, digamos assim. Você precisa ter uma suspeita clínica, né? Você precisa ter uma avaliação, você precisa ver o paciente. E isso aí é diferencial. Mesmo nessas especialidades que não tem tanta anamnese envolvida, você tem muito exame físico. Então, não é só confiável, né? O pessoal não se confia só em exame extra, né? Exame complementar. Então, o que é que você, no final das contas, o que é que você precisa pensar, né? O que é que você precisa fazer antes de qualquer exame? Você tem que pensar e refletir, né? De como ele pode me ajudar. É a principal pergunta que você precisa fazer, né? Parece meio óbvio, mas nem todo mundo pensa desse jeito, porque se pede uma infinidade de exames sem muito critério, né? Você solicita os exames de todos os jeitos, pede um tudograma para todo mundo, e isso aí gera gasto, né? Tem tempo, tem perda de tempo do paciente, né? Ele fica mais tempo na emergência, ele tem, né, pode ter um risco maior de complicação, né, dependendo do que você fez ali. E aí você pode se complicar também tendo uma avaliação meio enviesada, meio torta, porque sem entender direito por que você pediu o exame, você não sabe interpretar da melhor forma possível e isso aí pode lhe prejudicar. Então, só que esse pensamento de como é que esse exame pode me ajudar é uma coisa que é um pouquinho mais na frente, digamos assim. Você precisa tá com ele na mente, mas para chegar até ele,
para que você tenha essa sacada aí e que você realmente entenda, né, como aquele exame pode te ajudar, é um passo a passo, né? Você precisa antes ter formulado uma hipótese, você precisa antes ter definido qual é a probabilidade de cada uma delas, qual é a relevância dessa hipótese, e você precisa também excluir aquilo que pode ser fatal agora. Então você precisa excluir aquilo que é mais grave, né? Você precisa tirar aquele paciente que tem um potencial de óbito no primeiro momento, né, para depois você pensar em algum exame complementar. Isso particularmente no contexto de urgência, né? Se você está falando de um contexto ambulatorial, né, de quando você está num hospital, né, do paciente internado ou, né, de um paciente no ambulatório, você necessariamente não precisa, né, pensar nesse o que é mais grave, o que é que vai matar o cara agora. Mas num contexto de urgência, tem que sempre pensar o que é que pode matar esse paciente agora, né? Qual é a bronca que pode dar para ele nesse primeiro momento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer o primeiro passo, né, para você chegar lá na frente e conseguir pensar de maneira, né, bem direcionada como é que esse exame pode me ajudar, o primeiro passo é prestar atenção ao paciente. Parece meio, né, besteira, né? Mas hoje em dia, cada vez mais, o pessoal esquece de prestar atenção no paciente e quer tocar o serviço, sabe? A ideia do pessoal é zerar a porta a todo custo. O principal objetivo do plantão é zerar a porta. E isso aí tá errado, pô. Isso aí tá errado. Você não pode trabalhar pensando em zerar a porta. Você tá ali para atender os pacientes, você tá ali para, né, prestar uma assistência a quem está precisando. Então, você tem que prestar atenção no paciente, né? Escuta o que ele está dizendo. Isso, porque toda informação que você precisa vai estar ali. O paciente vai te dar toda a informação que você precisa. Então, não, tem que ter cuidado com isso, né? De querer zerar tudo, né? Porque, assim, cada paciente demanda uma atenção individual, né? Aquela história de que da equidade, né? Todo mundo tem que ser atendido da forma que necessita para ele, né? E aí você tem que dar atenção a quem precisa, a atenção que ele precisa. E aí, se você conseguir zerar a porta, massa. Mas se não, paciência, pô. Você tá com um paciente ali que tá precisando da sua atenção e se tem gente que precisa esperar, ele vai esperar. Agora, se nesse intervalo aí, enquanto você está avaliando ali o paciente no ambulatório, chega um paciente mais grave, aquele paciente que você estava atendendo vai ter que esperar agora e aí você vai, né, atender o paciente mais grave. Então, essa aí é a dinâmica, né? É isso que você precisa fazer num primeiro momento. Escutar o paciente, né? E aí, isso aí vai ser o principal. Vou explicar por quê. O paciente, você escutando o que o paciente tem a dizer, como eu disse, todas as informações estão lá. Então, você tem que, da história que ele te conta, reconhecer aquilo que é relevante. Você, pela história que ele está te contando, você vai extraindo as informações, né? Capturando as informações que são relevantes. Então, a primeira parte é você escutar, mas é escutar com o intuito de reconhecer aquilo que é relevante. E aí, vou dizer mais ou menos como é que eu faço, né? Assim, a forma que eu uso para poder pegar tudo que é importante, e aí isso provavelmente vai funcionar para você também, já que funciona comigo e sempre funcionou comigo, né? Eu escuto primeiro tudo, sem escrever nada, tá? Eu não escrevo nada, eu fico ali sentado, deixo o paciente falando e vou escutando, né? E aí confirmando, né? Assim, reforçando algumas informações, né? Aquela história, tá certo, tô entendendo, né? Dá esse reforço aí no discurso. E aí depois você vai pegar os dados importantes e vai retomar a história, né? Por exemplo, você pode chegar a estar atendendo um paciente com diarreia e ele contou toda a história dele, né? Falou do jeito dele, aí você vai e retoma, né? Então você diz, então quer dizer que há 3 dias atrás o senhor está sentindo uma dor na barriga, tipo uma cólica, e que melhora sempre que evacua, não é isso? Pronto. Então você deu uma retomada e aí você reforçou com ele, né, que você entendeu, e você também organizou na sua cabeça. Percebe que para você poder formular essa frase, você tem que ter organizado a queixa do paciente.
Então, você organizou a história dele, transformou numa queixa com cronologia e com sentido, né? Com associação entre as queixas, né? Entre os sintomas que ele está referindo para você. E aí, depois disso, você pode começar a escrever e aí você também vai começar a questionar, né? Sobre sintomas específicos, né? É aquela hora que você vai perguntar, então, quer dizer que... Você pergunta, né? Por exemplo... Então, tem muco ou catarro, tem catarro, né? Tem sangue no cocô. Quantas evacuações foram? Começou só água, ou ela foi um cocô que foi ficando mole e depois ficou só água. E aí você vai, né, fazendo essas perguntas mais específicas, mais direcionadas, questionando, teve febre, não teve febre? O que é que foi? O que é que teve de sintoma associado? Se tem relação com a alimentação, se tem relação com alguma medicação que fez uso, se tem relação com alguma coisa, né? Se o paciente percebe que teve alguma coisa diferente. E aí é nesse momento aí que você vai começar a formular também suas hipóteses, né? Reforçar suas hipóteses, né? Com essas perguntas específicas. Então, também tem aquela questão, né? Na hora de fazer essas perguntas específicas, você pode sem querer induzir o paciente. Então, sempre dê várias opções. Então, se você vai falar que, por exemplo, tem paciente que responde para tudo que você pergunta. E aí você vai... você teve começa a dor, ela é furando, aí o paciente faz ela é queimando, aí o paciente faz ela vai para algum lugar ali, Então, você tem que dar várias opções, né? Você tem que perguntar mesmo para que o paciente escolha dentre as opções que você deu. Essa dor é furando, queimando, apertando, parece que é uma faca entrando. Você dá algumas opções para que o paciente escolha dentre elas. Alguns deles não vão saber dizer, mas aí você tenta, né, de todo jeito, extrair a melhor informação. E aí, com essas informações, né, de posse dessas informações agora, que você já deu uma conversada boa com o paciente e já entendeu, tirou todas as suas dúvidas com relação àquele sintoma que ele estava apresentando, você vai agora começar a empilhar as informações, né? Você vai começar a juntar as informações em montinhos, eu digo assim, né? Você vai empilhando alguns montinhos de informações, que cada montinho vai ser diferente, né? Cada montinho vai ser uma suspeita clínica sua diferente. Então, por exemplo, se você tem um paciente com dor torácica, assim que o paciente com dor torácica chega, você já faz o montinho da síndrome coronariana aguda, logo de cara. Porque você tem que fazer isso, você tem que excluir aquilo que é mais grave. Você tem que excluir uma potencial, um risco fatal, né? E aí, você faz esse montinho aí da informação, né, da informação da síndrome coronariana. E aí você pode pensar também em TEP, por exemplo. Você teve um paciente com dor torácica, aí você pensa em síndrome coronariana aguda, TEP, dor muscular, você cria esses montinhos. E aí, a depender das informações que você pega, você vai acrescentando as informações em montinhos diferentes, beleza? E aí, mais na frente, a gente vai usar esses montinhos aí, né? Depois que você conversou, você vai e você já pensou em algumas possibilidades diagnósticas, né? Algumas hipóteses, você já criou alguns montinhos, você vai para o exame físico. No exame físico, você já precisa ir bem direcionado, né? Você não pode ir, você está numa urgência, você não pode ir para fazer o exame físico completo, né? Toda a cabeça aos pés do paciente e tudo, não. Você tem que ir direcionado para o que o paciente tá se queixando, né? Você tem que ir, tem que ser um pouco mais objetivo, né? Você não está numa aula de semiologia e você vai ter que ir direto na queixa do paciente. Então, se o paciente está com dor abdominal, é lógico que você vai auscultar coração, você vai auscultar pulmão, mas você vai focar muito mais no exame de abdômen, né? Se tiver algum outro achado gritante no exame físico, uma lesão de pele, um edema de membro inferior, né? O paciente está com edema em rosto, está com um edema em face, alguma coisa diferente, você vai olhar, claro, né? Você não vai deixar isso aí passar e, não, ele tá com dor na barriga, tô nem aí se a perna dele tá vermelha, inchada, com a ferida sangrando ali, não, deixa pra lá. Não, não é isso. Você precisa, né, direcionar, mas no exame físico, você já vai pensando em alguns achados. Por exemplo, se eu falei desse paciente com diarreia, na hora que eu vou examiná-lo, eu espero que ele tenha dor, a palpação do abdômen, né? Se ele não tiver dor, isso aí vai, né? Eu preciso assumir esse dado como algo que modifica um pouco as minhas hipóteses, né? E
se ele tiver dor, eu vou estar, né, reforçando algumas outras hipóteses que eu já formei. Se ele tiver dor, dependendo do lugar onde ele vai ter dor, eu vou pensar em alguma coisa, eu vou reforçar uma ou outra possibilidade diagnóstica. Então, essa ideia aí do reforço das possibilidades diagnósticas, ela tem um termo técnico, digamos assim, que é a razão de verossimilhança, ou likelihood ratio, in English. Que ele diz, isso aí é uma razão, né? É uma conta que se faz a partir da probabilidade que aquele achado tem de aumentar ou diminuir a chance do diagnóstico. Então, a razão de verossimilhança é um valor que ele, de certa forma, né, ele multiplica ou divide, né, aumenta ou diminui a probabilidade do paciente ter determinado diagnóstico. E aí, ele, na prática, ele não é exatamente uma multiplicação, né? Ele não é exatamente isso. Isso é uma forma mais simples de explicar. Você precisa pegar a probabilidade de transformar numa chance, né? Numa razão de chance, e aí depois você vai multiplicar a razão de chance, depois eu pegar essa razão de chance e vai transformar em probabilidade de novo, então isso aí é um cálculo um pouquinho mais complexo. Mas, de maneira geral, ele é um fator que ele aumenta ou diminui a chance. E aí, como é que você vai usar isso aí, né? Como é que você usa a razão de verossimilhança? Você precisa conhecer razão de verossimilhança de todos os exames, de tudo, não, você não precisa. Mas você precisa ter uma ideia, né? E alguns deles você vai precisar saber, né, que se tem uma razão de verossimilhança boa ou ruim, porque, por exemplo, o famoso sinal de Brudzinski, né, pra gente ver meningite, por exemplo, ele tem uma razão de verossimilhança ridiculamente, assim, ruim. Ele nem afasta, ele nem confirma. Então, quando você está diante de um paciente que clinicamente tem a probabilidade, né, pelo relato, né, por outros achados, de ter uma meningite, ou estar com a nuca livre ou com rigidez de nuca, não muda nada. Então, isso aí é uma coisa que é popularmente conhecida na medicina, mas a razão de verossimilhança é ruim. Então, não é um exame que você pode bater o martelo com ele. Então, é assim mais ou menos que você vai aplicar essa razão de verossimilhança. Então, quando a gente tem uma razão de verossimilhança muito boa, né, uma razão de verossimilhança que ela aumenta muito a probabilidade do diagnóstico do paciente, você vai... ela vai ser uma razão de verossimilhança positiva, né? E aí você vai, a partir do momento que tem aquele achado, ou que a ausência daquele achado seja significativo, você vai, né, considerar bastante, você vai reforçar a sua hipótese. Então, aquele montinho ali que você tinha da sua hipótese diagnóstica, ele vai crescer muito. Já se você tem uma razão de verossimilhança muito baixa, aquele montinho que você tinha, que ele era mais ou menos, ele vai ficar bem pequenininho, irrisório, né? E aí é mais ou menos assim que você vai aplicar, né? Você precisa ter essa ideia de alguns achados e você entender esse conceito. E aí você, como eu disse, nem sempre, você não precisa decorar essa parte assim de, eu sei que a razão de verossimilhança de tal achado é de 5, a de outro achado é de 12, a de outro achado é de 0,02. Você não precisa saber isso. O que você precisa saber é entender que alguns exames, eles têm um potencial de aumentar a probabilidade e de diminuir a probabilidade. É isso aí que você precisa entender de maneira geral. E aí, alguns exames desses, você tem isso conceitualmente, né? Alguns exames complementares, você tem essa ideia conceitual, né? Por exemplo, um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda, que o eletro, ele vem com supra, ou que ele tem alguma alteração que sugira alguma isquemia. Então, você tem um achado aí que reforça muito a sua hipótese clínica. Então, é dessa forma aí que você precisa ter noção, né, de usar. Por exemplo, um paciente um paciente que tem uma dor abdominal, quando você faz um sumário de urina, necessariamente o fato de vir com piúria não quer dizer que seja infecção urinária. Por quê? Porque ele pode ter piúria por causa de uma infecção intraabdominal. Então, só esse achado, ele não é suficiente. Então, especificamente, só esse achado, ele não o que você precisa para você definir que ele tem uma infecção urinária. E aí, talvez para uma cistite,
o fato de um paciente que não tem dor abdominal, por exemplo, o fato de ter piúria e ter nitrito positivo, ele tem uma razão de verossimilhança melhor do que para o paciente que tem só dor abdominal e que vem com piúria. E isso, então quer dizer que o exame e a razão de verossimilhança, ela tem a ver tanto com o achado como com o que você está procurando. Então veja que é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas você precisa entender isso aí também. Que aquilo que você está pesquisando, ele depende, e o que você encontra, né, de sintoma e sinal, ele depende do que você achou e daquilo que você está querendo tirar a dúvida, né, daquilo que você está pensando a respeito. Outro exemplo, um paciente que relata uma dor torácica, né, uma dor precordial, em queimação, mas que tem irradiação para membro superior esquerdo. Você vai pensar mais que assim, isso aí aumenta a probabilidade, né? Esse relato de ir para o membro superior esquerdo aumenta a probabilidade de você estar diante de uma dor que seja coronariana, mas diminui a probabilidade de uma dor que seja por gastrite. Então, se você está pensando que esse paciente tem gastrite, né? Eu tô com a dor em queimação, e aí eu acho que pode ser gastrite, mas ela vai para o membro superior esquerdo, então isso meio que divide, né, a probabilidade. Então, aquele montinho que eu pensava de informações de gastrite, o paciente dizendo, eu já tenho relato de ter gastrite, já tratei H. pylori algumas vezes, e aí não deu certo a última vez, e sempre que eu como eu tenho essa queimação, e aí assim, assado, e você está ali, empilhando informações no montinho da gastrite. E aí você tá aqui, depois o paciente fala, não, aí ela vem pro membro superior esquerdo e toda vida que eu faço um esforço ela queima mais. Aí você, isso aí diminui muito a probabilidade de ser uma gastrite. Então isso, de certa forma, vai dividir o montinho da gastrite, entendeu? E vai multiplicar o montinho da dor torácica, né, coronariana. Então, percebe que eu falei já algumas vezes sobre chance, né, sobre probabilidade, né, de aumentar, de multiplicar o montinho, né, as probabilidades, os conceitos, né, que eu falei aqui de algumas condições, né? Por quê? Porque medicina é isso, né? Infelizmente, medicina, o pessoal acha que medicina é uma ciência biológica, mas que é só biologia, né, só fisiologia, e não é. Medicina, na prática, é probabilidade. E não quer dizer que você precisa ser uma pessoa que seja um matemático e seja excepcional com números, mas não é. O fato é que você precisa saber e você precisa entender que é isso, que você trata muito mais de probabilidades do que de certezas, né? Medicina não é feita de certeza. Medicina tem uma frase famosa que diz assim, medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E é exatamente isso, né? A gente lida com probabilidades, a gente não lida com certezas. Então, quando você tem uma certeza muito grande na medicina, significa dizer que você tem uma probabilidade gigantesca, né? Você tem uma chance muito, muito, muito grande daquilo ser o que você está pensando. E aí, às vezes essa probabilidade é tão alta, que você considera ela como absoluta e diz que é uma certeza. Mas, na verdade, existe uma probabilidade ínfima de que você esteja errado. Como essa probabilidade é tão pequena, que você muitas vezes não vai se deparar com um erro, né? Um erro diagnóstico nesse sentido, né? De dizer assim que o paciente, você deixou passar uma coisa ou você errou o diagnóstico porque a probabilidade daquele diagnóstico era maior. Não, é porque, enfim, vai fazer parte da estatística. Mas é assim, né? Não acho que aquele diagnóstico que você fechou, ele é realmente fechado, né? E isso aí não é uma desculpa para você pensar e você ficar sempre na dúvida. Agora então eu não posso saber de nada, eu não preciso saber de tudo, porque é tudo incerteza, é tudo probabilidade, né? Não é para você fazer isso aí, não é para você ficar inseguro por causa disso, né? Não é para você colocar a culpa nessa questão de probabilidade e o fato de você não chegar a diagnósticos ou você não aumentar a probabilidade. Por quê? O que você vai fazer sempre, seu objetivo sempre ao atender um paciente é diminuir ao máximo, né, a margem de erro para esse tipo
de falha acontecer, né? Para você diminuir ao máximo a probabilidade de outras condições e aumentar a probabilidade da hipótese que você está pensando. E aí aqui tem que ter até cuidado com o viés de você estar correndo atrás sempre do diagnóstico que você acha que é, mas você tem que meio que fazer isso, né? Você precisa correr atrás dos diagnósticos, então você precisa desses exames para poder afastar ou, né, confirmar, né, ter uma hipótese mais provável daquela condição que você está pensando. E aí você vai, né, solicitando e fazendo os testes, né? Até o exame físico ele meio que entra nessa jogada aí de você aumentar e diminuir probabilidades. Então, quando você reconhece bem os sinais, os sintomas que o paciente está te dando, isso ajuda demais a você diminuir esse erro, né? Seu objetivo é sempre ter 2, 3 diagnósticos diferenciais quando você está diante de um paciente. Então, se o paciente chegou com taquipneia, dor abdominal, né, com alteração no nível de consciência, a pressão limítrofe, você tem que pensar em algumas probabilidades clínicas. Mas a primeira que você tem que pensar, taquipneia, PA limítrofe, né, dor abdominal, rebaixamento de nível de consciência, tem que pensar num processo infeccioso. Então o sepsis vai estar lá em cima. Então esse processo infeccioso está onde? Está no abdômen. Pode ser que seja respiratório? Pode. Pode ser que seja urinário? Pode. Mas você vai pensar primeiro que está no abdômen. Será que ele tem diarreia? Não tem diarreia? Tem disúria? Não tem disúria? O que é que tem de achado aí? E aí vai entrar exames complementares. O que é que tem a mais aí? O que é que tem do elétrico? Tem alguma cardiopatia? Como é que está a gasometria desse paciente? Tem algum distúrbio eletrolítico? Tem algum distúrbio do ácido base? E aí você vai, né, afunilando, né, seu raciocínio. Para no final das contas você ter 2 ou 3 diagnósticos diferenciais, né? Você não pode ter muito mais do que isso. Porque se você terminou ali a história clínica, conversou com o paciente, examinou o paciente, você tem 5, 6, 7 possibilidades, tem alguma coisa errada aí. Você deixou passar alguma coisa, algum dado importante que ele te deu, que vai excluir um monte de coisa, você não pegou. Ou algum dado que ele te deu que vai confirmar e aumentar o montinho de outras hipóteses, você não pegou. Então, reveja toda a história, né? Você tem que ter 2, 3 diagnósticos diferenciais, mais ou menos, né? Depois de conversar com o paciente. E aí, depois de que você passar por todo esse processo mental, né? De conversar com o paciente, pegar as informações, captar as informações que você pegou com o paciente, né? Pegar aqueles dados que são importantes, organizar essa história cronologicamente e de forma que tenha associação entre os achados ou não, né? Você ter sintomas que têm associação ou não. Depois de pegar informações também pelo exame físico, né? Depois de vários dados que você captou do exame físico, ou mais informação ainda que você juntou, e você formou os seus montinhos ali, você definiu o que é mais importante, qual é o montinho maior, né? Quando você vai juntando, você vai pensando, qual é o montinho maior? Esse montinho maior aí, ele vai ser o mais provável, né? O montinho que tem mais informações, que é uma informação que é um dado, os dados apontam que estatisticamente a maior chance é que ele tenha aquilo, né? Além disso, você vai pensar também comorbidades que o paciente tem, uso de medicação, ou quais medicações ele faz, né? Até a parte meio epidemiológica, né? O paciente está com um quadro de síndrome viral e você está tendo um surto, né? Uma epidemia de algum quadro viral, uma diarreia viral, né? Por exemplo, conjuntivite, por exemplo. Você tem algumas condições desse tipo. E isso aí tudo conta, né? Para você montar, fazer o seu montinho, né? Suas probabilidades. Então, o que é mais provável diante desse quadro desse paciente? E aí, a partir disso aí, você vai solicitar os exames complementares. E é assim que você vai chegar na pergunta: como é que esse exame aqui pode me ajudar? Então, vamos lá. Se eu chego com um paciente com dor lombar, o paciente tem uma dor lombar com irradiação, né, uma dor em queimação, que irradia para o membro inferior direito, e aí vai para a face posterior do membro, né? E sempre que ele estica a perna, dói mais, e aí você tem esse paciente com esse tipo de dor lombar. Você vai pedir um hemograma para esse paciente? Você pode até pedir, né? Não estou dizendo aqui que você é proibido de solicitar esse exame, não. Você pode pedir. Só que esse exame vai te ajudar, né? Diante de uma queixa dessa na emergência, esse exame vai te ajudar? Essa é a grande pergunta, né? Você sempre se perguntar como é que esse exame pode me ajudar, né? E aí você só vai chegar nessa resposta aí, a essa pergunta, e até fazer essa pergunta de maneira mais orientada, né? Mais racional, depois que você passou por todo esse processo que eu falei, né? Captar as informações, formular hipóteses, elencar qual é a que é mais provável e a menos provável, e a partir daí identificar
como é que esse exame aqui vai me ajudar, né? Como é que um sumário de urina pode me ajudar nesse paciente, né? Por exemplo, paciente com dor abdominal, polaciúria, disúria, jovem, que nunca teve uma queixa de infecção urinária ou que já teve uma, né? Você achar que esse paciente precisa de um sumário de urina, o diagnóstico é clínico. Um sumário de urina vai te ajudar como? O que é que vai mudar a sua conduta? Se o sumário de urina vier normal, você vai deixar de tratar o paciente com disúria, polaciúria, com desconforto, né? Baixo ventre, que tem um pouquinho de sangue na urina. Você não vai deixar de tratar essa paciente, né? Então, para quem pediu o exame? Tá entendendo? Ou o paciente que ele tá com uma dor torácica meio duvidosa, né? Você chegar e pedir uma tomografia de tórax. Bom, será que é o exame melhor naquele momento? Às vezes você tem muito rápido e aí beleza, tudo bem, você vai te ajudar. Mas talvez no raio-x já diga muita coisa, né? É um exame que sai mais rápido, mais disponível. E aí você expõe menos o paciente à radiação e, por exemplo, se dependendo do tipo de dor torácica, você está pensando que tem alguma lesão traumática, né? Alguma, sei lá, uma fratura, uma contusão pulmonar, isso o raio-x já te ajuda um bocado, né? E aí você talvez não precise pedir uma tomografia. Mas você também não pode deixar de pedir um eletro, por exemplo, dependendo da característica da dor. Então, é basicamente isso aí. Você tem que pensar sempre como é que esse exame pode te ajudar, né? Porque o exame sempre ele vai te ajudar a bater o martelo ou a tirar uma hipótese diagnóstica da sua lista, né? Eliminar algum montinho. Que aí, na verdade, que a gente usa muito na prática o termo de confirmar e excluir, mas na verdade a gente aproxima ou afasta, né? Então você se aproxima mais do seu diagnóstico ou você afasta. Por quê? Porque é aquele conceito que eu falei de multiplicar ou de dividir, né? Então você aumenta a probabilidade a partir daquele achado do exame ou diminui a probabilidade, né? Você pode aumentar muito, você pode aumentar mais ou menos, você pode aumentar pouco. Ou diminui muito, diminui mais ou menos, ou diminui pouco, né? E é isso aí que o exame vai fazer na prática, né? Ele vai aumentar e mudar as chances, as probabilidades. A gente termina usando confirmar ou excluir para ser uma forma de comunicar melhor, né? Eu acredito que ajuda na comunicação, mas apesar de usar esses termos, você tem que ficar ciente que você pode estar errando, né? Digamos assim. Você pode estar passando batido, né? E aí como você vai solicitar o exame também, a depender da suspeita clínica, né? Você não vai pedir ao acaso, você não vai pedir porque todo mundo pede, né? Você não vai pedir sem saber por quê, você solicita com alguma expectativa de resultado. E aí, a depender do achado do exame complementar, você vai direcionar seu raciocínio. Se você acha que, vamos lá, o paciente, vamos ao o exemplo do eletrocardiograma. Você tem um paciente com dor torácica, que é bem sugestiva de ser coronariana, e você pediu o eletro. O que é que você espera nesse eletro, né? Você espera alterações isquêmicas. Se esse eletro ele vem com alterações isquêmicas, ele aumenta muito a sua chance de aquilo ali ser um infarto, né? Quase certeza. Mas, se ele vem normal, ele não diminui tanto, né? Ele não diminui tanto. Se você pede um exame de sangue, por exemplo, para esse paciente, né? Outro paciente. Se você pede um exame para um paciente que ele está com uma dor pleurítica torácica, com tosse produtiva, né, dispneia, e aí você solicita um hemograma. E aí esse hemograma vem com alteração sugestiva de infecção. Beleza, você já estava esperando isso aí. Mas se diante desse resultado aí, mesmo paciente, você pediu um hemograma e não vem nada infeccioso, o paciente não tem alteração de prova inflamatória, o paciente não tem leucocitose, isso aí, né, complica um pouquinho para você, né? Por quê? Porque agora, apesar de clinicamente ele ter muita chance de estar com processo infeccioso, ele tem um exame que fala um pouquinho contra. E aí tem duas possibilidades. Ou você precisa revisar a sua história e ver se você coletou tudo direitinho e se não está passando nenhuma informação, ou então o exame veio errado, né? E aí você precisa repetir o exame. Isso acontece muito com distúrbio eletrolítico. Um paciente que vem com distúrbio eletrolítico, principalmente alteração do potássio, né? Assim, é o mais comum ter pseudo hipercalemia, né? Então você
pede sempre com alguma expectativa. Assim como quando você vai fazer o exame físico, você pede com expectativa. Então, isso aí vai te ajudar a cair em menos armadilhas de resultados falsos positivos ou falsos negativos, né? Isso vai te ajudar a gastar menos do serviço, vai onerar menos o sistema. Isso vai diminuir os custos, né? E isso, se você pensar, não, mas eu não sou eu que pago, tá? Não é você que paga diretamente, mas indiretamente a gente paga. E isso facilita até para outros pacientes que precisam de mais, né, mais insumos em algumas outras condições. Então, é importante você ser racional nisso aí. Isso vai também diminuir o tempo de permanência do paciente na emergência. Ele vai ficar menos tempo ali ocupando espaço, ocupando demanda da equipe, né? Ele vai também ter menor chance de complicação, porque ele não vai estar no hospital, né? Paradão lá, fazendo nada. E então é isso. Você vai diminuir muito sua chance de ser confundido por um resultado de exame que não esperava, né? Um exame, você não vai ser uma surpresa, não vai ser todo exame uma surpresa. Você já vai procurando alguma coisa. Isso aí te ajuda demais no seu raciocínio, né? Porque você pega de surpresa sempre atrapalha, né? Sempre atrapalha. E aí, assim, resumindo tudo aquilo que eu falei, né? Você precisa sempre se perguntar: como é que esse exame pode me ajudar? É a principal pergunta que você tem que fazer, mas para chegar nela, você precisa, né, formular hipóteses, você precisa, né, captar as informações, você precisa ter elencado quais são as probabilidades, né, o que é mais provável e o que é menos provável. Você precisa também solicitar exames de maneira consciente, né, sem gastar do serviço, sem gastar o tempo do paciente e também diminuindo a chance de se complicar com os resultados que têm um pouco de relevância clínica na situação que você está passando ali. Beleza? Era isso que eu queria conversar com vocês aqui nesse primeiro episódio de hoje. Se você gostou desse episódio, deixe sua curtida na plataforma que você estiver acompanhando aqui no Instagram ou no YouTube e compartilha ele com algum amigo ou amiga. Assim você me ajuda com os algoritmos que vão entender que esse conteúdo aqui ele é relevante e também me ajuda a ajudar mais colegas, beleza? E me segue também nas redes sociais, @VictorHSGalvão no Instagram e no YouTube. Então, até a próxima. Muito obrigado para vocês que me acompanharam aqui ao vivo. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, estamos abertos. Bom, é isso aí. Então, até a próxima.